Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos ver se a situação entre vocês vai se resolver. Minha garganta tá um pouquinho ruim, peguei uma friagem aí, então eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais rápido, tá bom? Mas sem deixar de passar todas as informações. Então, para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a ponta de quartzo fumê, número 2, a pedra esmeralda, ou número 3, a pedra fluorita. Vamos começar aqui com o grupo de número 1, ponta de quartzo fumê. A situação entre vocês vai se resolver? A carta do mago, força e os amantes. A situação entre vocês vai se resolver? Ás de ouros, 4 de espadas, 9 de ouros. Bom, aqui fala que sim, com a carta do mago e o Ás de ouros, tá? Então tem caminho de resolução para vocês, até porque o mago traz uma conotação de que a situação tem caminhos de resolução, de novas ideias, um novo olhar, um novo jeito de lidar com essa situação também, tá? O mago, ele consegue ver além, mas ele só consegue ver além porque ele tá sempre buscando uma solução. Então, nesse sentido, o mago responde como um sim para você, porque a situação tem solução. A situação pode encontrar caminhos de resposta, de caminhos favoráveis também, tá? Porque a gente também tem o Ás de ouros mostrando que é possível sim vocês implementarem uma solução para a situação que você sabe, né? O que é a sua situação em específico, que você está trazendo aqui na mesa. Então, tem essa bonança aqui, essa mensagem positiva do tipo, tem algo a ser feito que pode trazer a paz nessa situação específica, tá? Aqui, essa pessoa, ela sai com a carta da força e 4 de espadas. O que que revela? Que é alguém que está tentando entrar num certo controle emocional, controle mental, entender o que está acontecendo dentro dela, principalmente, e com relação a você e a situação que vocês estão vivendo, tá? E essa pessoa aqui, por um certo período de tempo, vai entrar nesse processo reflexivo. Ela vai voltar para dentro de si própria para poder entender qual seria o caminho, qual seria a resposta. E aqui tudo indica que essa pessoa, ela quer encontrar essa solução aqui da carta do mago. Ela quer encontrar um caminho que possa trazer a resolução. Então, é como se ela estivesse fazendo isso de forma consciente. Eu vou me afastar, eu vou me interiorizar, eu vou buscar as respostas interiores para poder entender melhor o assunto, entender melhor a situação e oferecer realmente uma ideia, uma solução, uma proposta para fazer dar certo, tá? Para funcionar ou o que quer que seja aí que você esteja passando. E a carta da força fala desse momento de você adestrar as suas emoções, adestrar os seus pensamentos para colocar tudo em ordem, conseguir ver e pensar com mais clareza, tá? Então, essa pessoa fazendo esse movimento aqui. Então, pode ser que ela se afaste um pouco, ou peça um tempo, ou mesmo ela fique um pouco mais distante à primeira vista, porque ela está fazendo esse processo aqui, ou ela vai iniciar esse processo. A gente tem os amantes e o 9 de ouros falando assim. Então tá, como seria uma solução ideal aqui na mesa para que essa situação se resolva, né? A gente tem amantes e 9 de ouros falando o seguinte: quanto mais vocês saírem da dúvida, saírem dos questionamentos, escolherem um caminho e falar, vamos tentar por esse caminho.
Se der errado, a gente muda a rota. Se der errado, a gente escolhe um outro caminho. Né? Quanto mais você sair desses impasses e tomar uma decisão e falar, vamos por aqui, vamos ver no que vai dar, é melhor para essa situação, tá? E o 9 de ouros fala, também expõe a necessidade de muitas vezes dar uma parada mesmo, sabe? Pedir um tempo, assim, para poder respirar, para poder entrar em contato consigo também, não só essa pessoa fazer esse movimento, mas você também, pode ser muito importante. Pensar em outras coisas, pensar em outros problemas que talvez você tenha de resolver. É como se falasse assim, olha, gaste seu tempo de forma equilibrada, não fica tão obcecado ou obcecada num assunto, né? O que não tem remédio agora, remediado está. Lá na frente vai vir uma solução, lá na frente vai vir uma ideia. Mas não precisa quebrar a cabeça agora e tentar resolver agora. Isso eu tô falando dentro de situações que não demandem decisões rápidas, escolhas rápidas, né? Então, por exemplo, assino ou não assino um papel e às vezes tem tempo, tem dia, tem prazo para fazer essas coisas, tá? Então, senso crítico aqui com o que eu estou falando. Agora, aquilo que você fala assim, bom, a gente está numa situação que precisa de uma mudança interna. Não tem prazo específico para isso e cada um leva um tempo para mudar, certo? Aí você avalia, estou disposto ou disposta a dar este tempo para ver a mudança acontecer ou não? Beleza, então se eu não tenho um prazo, então eu não vou ficar pensando muito nisso. Vamos resolver daqui mais pra frente, sabe? Se eu posso resolver mais pra frente, vamos resolver mais pra frente. Deixe-me conectar comigo. Deixe-me também viver outras coisas, outras áreas da minha vida que são importantes agora e que talvez eu não tô dando espaço para me desenvolver ali. Eu não tô dando tempo, porque eu tô tão focada neste assunto que eu não consigo pensar em outra coisa, fazer outra coisa. Então aqui tá falando assim, olha, tome um tempo para si e quando você for sentar, conversar, tentar resolver essa situação, escolha um caminho e siga por ele, vê o que vai dar. Para não ficar nas dúvidas, assim, caminho A ou caminho B? E se eu decidir fazer tal coisa? E se eu fosse pelo outro lado? Então, assim, não fica muito no mental, né, assim, excessivo, porque às vezes as decisões demoram ainda mais, porque você fica, e se eu for para um lado, se eu for para o outro? Aí você fica ali, né, no meio do caminho, sem saber qual caminho tomar. E esse tipo de situação pode fazer com que demore ainda mais de vir uma resolução, porque você fica parado no meio do caminho. Então, a Carta dos Amantes pede isso, assim, escolha, decida. Quando for a hora de decidir, decida e tenta. Você não precisa pensar todos os aspectos para ter tanta segurança e confiança de que aquele caminho é o melhor. Porque às vezes você vai ter que reorientar a sua rota mesmo. A gente não tem como ter 100% de controle de que as coisas vão sair do jeito que a gente está pensando que vai. Entende? Que vão, né? No caso, as coisas. Então, fique atento a isso, fique atenta a isso, tá? E, tanto quanto possível, abstrai um pouco a cabeça também sobre esse assunto. E a resolução virá, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Opa, pra cá. Agora, grupo de número 2 da Esmeralda. Vamos ver aqui a situação entre vocês, se essa situação vai resolver. O carro, Imperatriz e a Carta do Mundo. A situação entre vocês vai se resolver? Oito de copas, 4 de paus, 3 de espadas. Bom, aqui a gente tem o carro com 8 de copas falando que sim, tem como resolver a sua situação entre você e essa pessoa. Tem caminhos de resolver, de resolução, tá? A gente tem um carro com 8 de copas. O que fala aqui é o seguinte,
essa solução, ela vem até de certa forma rápida para você ou para essa pessoa. Pode ser um ou outro sugerindo, né? Ou então os dois pensando juntos e conseguindo encontrar as respostas juntos, tá? E tem uma certa maturidade aqui também, diante da decisão, da escolha. O 8 de copas fala do quanto que muitas vezes uma cabeça sozinha pode não pensar tão bem. Então avalie se é possível você e essa pessoa sentarem juntos ou juntas e tentarem resolver, né? Às vezes não tem como, às vezes está num atrito, está numa briga, não tem espaço para esse tipo de conversa, ou então até teria espaço, mas a conversa não flui tão bem para isso. Talvez seja você que tenha esse impulso de dar uma solução, ou então a pessoa, né? Entendo que cada caso é um caso aqui, mas tem um caminho para pensar melhor juntos aqui, ou juntas. Veja se cabe na vida de vocês esse tipo de ideia, tá? E o 8 de copas fala que mais para frente virá essa solução mais madura, uma solução mais honesta, mais realista também. Então é uma solução até uma resposta, né? Resolve essa situação de forma até mesmo mais equilibrado do que talvez você esteja vivendo aí com essa pessoa, essa situação, sabe? Então, as coisas podem até se acalmar mais, os ânimos podem se acalmar mais, dependendo do caso, tá? Então, teria sim viabilidade para resolver no nível mais maduro, mais consistente, mais responsável, mais assim, vibrando nesse lugar mesmo de uma resolução, a melhor resolução para a situação, sem ninguém transpor seus limites, sem ninguém sair machucado, sabe? Então, tá vindo uma coisa muito bacana aqui. E a gente tem Imperatriz com 4 de paus. A pessoa, como é que ela tá na energia? Ela tá numa energia de resolução. Ela tá numa energia de fazer acontecer e de tentar fazer dar certo, ou de tentar resolver a situação da melhor maneira possível. Tem muita positividade na energia dessa pessoa para essa situação específica, de tentar resolver. Essa pessoa também pode até estar correndo atrás de você, querendo resolver a situação, querendo falar, querendo se comunicar. Pode ser isso também, tá? Para alguns casos, essa pessoa pode estar correndo atrás aqui e até mesmo demonstrando por meio de palavras que tem ideias, tem soluções. E também por meio de atitudes. Só a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente está vendo no tarô, porque às vezes as pessoas podem virar e falar: ah, então se a pessoa está aqui correndo atrás é porque realmente ela está engajada nisso. Então cuidado com pessoas que mais falam do que fazem, porque às vezes já é um comportamento da pessoa, ela tem uma certa dificuldade de implementar o que ela diz, então não caia na conta do vigário, tá? Pelo amor de Deus, veja com quem você está se relacionando. Né? Até quanto você consegue enxergar essa pessoa e ver se ela realmente se compromete ou não, tá? Mas aqui tá muito positivo, tá muito favorável, até mesmo para a pessoa tomar atitudes reais e concretas e que te dão essa segurança de que agora pode resolver a situação, tá? Mas lembrando, é uma leitura coletiva, cada caso um caso, cada pessoa uma personalidade e uma dificuldade, e cada pessoa também uma limitação, né? Então estejamos atentos a isso. E a gente tem que, o que poderia ser, né? Qual seria o caminho para resolver essa situação e tudo? Aqui tem o mundo e o 3 de espadas. O que o tarô aconselha, né, de como poderia ser resolvido essa situação, resolvida a situação, saiu o mundo falando assim, olha, tem ferramentas, tem soluções, tem ideias sim, a gente já viu com a carta do carro e com o 8 de copas, mas o mundo reforça isso, falando que olha, o mundo é muito diverso. A gente não tem só um jeito de ser, a gente não tem só um jeito de operar, a gente não tem só um jeito de se relacionar. Então, se você e essa pessoa puderem fazer uma transformação nesse sentido, vocês vão ver que vocês conseguem ser diferentes, ter atitudes diferentes, a gente consegue mudar. Às vezes leva um tempo, às vezes leva um tempo maior para uma pessoa, menor para o outro, mas a gente nós somos seres plásticos, a gente muda, a cultura muda, sociedade muda, ideias mudam, pessoas mudam. Então é acreditar nisso, é acreditar que é possível fazer mudanças, sabe? Vai levar um tempo, vai ter esforço, vai ter dedicação, vai ter trabalho, claro, mas é possível, entende? E é ter isso em perspectiva. É o comprometimento que faz a mudança, é a consistência, é o dia a dia que faz a mudança.
Ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu perfeito. A gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se lapidando. Então aqui a sugestão é: proponha a lapidação, proponha a mudança, proponha caminhar juntos ou então em comum acordo de que é preciso fazer esses movimentos. E um vai dar apoio para o outro para fazer a mudança acontecer. Né? Então, pode sim sugerir isso para essa pessoa. É um caminho interessante que o tarot mostra aqui. E a gente tem o 3 de espadas também, pedindo a liberação de dores, de mágoas, de ressentimentos, de revoltas, de feridas, a cura de feridas. E ainda que o tarot peça isso, a gente sabe que não é a coisa mais simples do mundo você curar feridas, aceitar que algumas coisas aconteceram e tentar ressignificar aquilo. Eu não sei em que nível de profundo sentimento, de algum sentimento ruim você pode estar sentindo sobre essa pessoa e essa situação que você viveu com ela. Lembrando que quando a coisa aconteceu e está muito recente, é fácil doer, fácil não, é comum doer, é comum doer mais, é comum você sentir muito mais profundamente essas emoções, né? Sentir muito assim a revolta, a raiva ou qualquer coisa nesse sentido, mas depois tudo acerena, tudo fica calmo, o mar não fica o tempo todo em turbilhão, sabe? Então é só dar um tempo para você mesmo, para você mesma, para acalmar essas águas emocionais e aí poder sugerir outras posturas, tá? Então faça também um trabalho aqui, é sugerido um trabalho aqui de limpeza, de cura das emoções, de feridas também, de ressignificação do passado, de perdoar para quem sentir no coração de que quer perdoar e é possível perdoar. Nem tudo a gente consegue perdoar e tudo bem também, é saber reconhecer até onde você pode ir, sabe? E de cabeça tranquila, assim, de consciência tranquila, sabe? Porque a gente só vai até onde a gente dá conta e a gente pode se esforçar um pouquinho mais para tentar um pouquinho mais, mas a gente não precisa se esforçar. Eu tenho que perdoar, eu tenho que curar tudo, eu não tenho que mais sentir essas emoções. Não, é com o tempo, tá? Mas tenta fazer isso, vai ser muito bom, até para vir um pouco mais de clareza, para vocês conseguirem enxergar um mundo de possibilidades para resolver essa situação, tá certo? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilha também este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Agora, grupo de número 3, a fluorita. A situação entre vocês vai se resolver? O imperador, o sol e o enforcado. A situação entre vocês vai se resolver? Quatro de ouros, 6 de copas, página de espadas. Bom, vamos lá. Aqui, o imperador responde como sim, está favorável para a resolução disso, mas ainda tem alguns empecilhos no caminho, tá? Ainda tem algumas dificuldades, alguns bloqueios, algumas travas que podem surgir aqui no meio do caminho para vocês conseguirem pensar em resoluções, conseguirem observar caminhos para a mudança dessa situação entre vocês, tá? Por quê? A gente tem 4 de ouros aqui. E esse 4 de ouros, ele revela as dificuldades, as limitações, os apegos que ainda possam existir nessa situação, tá? Então é importante dar uma olhada. Apegos emocionais, apegos das ideias, apegos materiais, qualquer tipo de apego que pode estar travando aqui, tá? Que pode estar travando esse imperador de fluir. E o imperador, ele é uma carta favorável, responde como uma possibilidade positiva, responde como um sim. Contudo,
O imperador também tem as suas limitações quando na sombra. Então, cuidado para não ser um imperador na sombra. O que seria? Impositivo, arrogante, tanto você quanto outra pessoa, tá? Às vezes é importante também colocar ali chega para lá, né? Um limite na pessoa também. Porque não pode impor as coisas como se só a sua verdade fosse a mais interessante para a situação, tá? Então veja também se você não está entrando nesse mecanismo de achar assim, não, só tem um jeito de resolver e é desse jeito. E às vezes é o jeito que a sua cabeça percebe e você pode não ter tanta flexibilidade para pensar outras coisas. Então avalia isso, se é você, se é o outro, se são os dois, tá? E se vocês não tem uma tendência a fazer isso, aqui revelaria que sim, vocês poderiam, nesse contexto específico, acabar entrando num cabo de guerra aqui, sabe? Um puxando do lado, outro puxando do outro, porque a situação pode aflorar isso, tá? Então, entenda, coloque em perspectiva o que eu tô falando, porque às vezes você fala assim, não, a gente tem uma relação tranquila, não tem essa questão de imposição das ideias, das vontades, de nada. Beleza, mas pode ser uma situação que aflora isso, esse cabo de guerra, tá? Então, fique atento, fique atenta o que está acontecendo na sua vida e encaixe aqui as mensagens para você, tá? Então, assim, tente ver se não está indo o imperador para essa sombra. É pegar esse imperador e colocar ele na luz. O imperador, ele é estrategista, ele é diplomático, ele pensa curto, médio, longo prazo, ele avalia também essas questões de tempo, do tipo agora, o que eu aguento agora? O que eu consigo aguentar por muito tempo? O que eu posso esperar para colher lá na frente, mas é bem lá na frente, porque eu sei que mudanças são lentas. Então, é colocar isso em perspectiva, tá? E não ir para o imperador na sombra, que seria o imperador que impõe, que é autoritário, que quer mandar, que quer ser obedecido também, tá? Então, veja isso aí se tá pegando para você. A gente tem a pessoa vibrando na carta do Sol com o 6 de Copas. A pessoa, ela quer resolver. O Sol quer olhar com clareza, o Sol quer ver de forma realista, o Sol também não perde a positividade, o Sol também confia, tem fé, acredita, ilumina a situação. Contudo, aqui tem o 6 de Copas. E esse 6 de Copas pode falar que às vezes essa pessoa tem o desejo, tem a vontade. Isso é super legal, isso é legítimo, isso é um ponto a favor. Porém, a gente não pode ficar só no desejo, a gente tem que colocar ação. E aqui, com esse 6 de Copas, traz questões do passado. Então, pode trazer traumas do passado que impedem desse sol brilhar, dessa clareza vir, da resolução chegar para vocês, tá? Então, tem questões do passado de traumas, de inseguranças, de gatilhos emocionais. A pessoa pode respingar em você aqui questões dela que ela não processa, que ela não elabora, que ela não olha de fato. Então, é muito importante que essa pessoa comece a descamar-se, né? Tirar camadas do seu eu interior, do seu ego, ou enfim, para ir vendo a verdade, para ir reconhecendo, olha, eu tenho essa luz, eu tenho essa sombra, eu tenho esses dois lados da moeda, eu tenho uma facilidade com isso, eu tenho uma super dificuldade com isso, com essa outra questão, né, dentro do meu ser, dentro das relações, enfim. Fazer essa análise mais honesta possível. Só que aqui tem uma camada que impede, tem essa camada do passado que impede, pode fazer com que a situação sempre fique muito difícil, porque pode até perceber, mas não sabe como fazer. Então vai sempre ficar meio, né, assim, meio difícil a caminhada, porque é importante a gente reconhecer, é importante a gente ter inteligência emocional. Só que inteligência emocional não basta, a gente também tem que ter a maturidade emocional. A inteligência emocional é reconhecer dificuldades, qualidades, enfim, traumas. A maturidade é saber administrar todo esse conhecimento que se tem sobre si. E é isso que a pessoa aqui precisa, tá? E aí a gente tem a carta do enforcado com pajem de espadas. Aqui fala o seguinte, essa parte aqui eu defini como um conselho do que pode ser feito, né? Como resolver essa situação, né? E aí a sugestão do tarô sai pedindo para olhar as coisas sob uma nova ótica, um novo ângulo, porque o enforcado ele tem essa possibilidade de enxergar por um outro viés a situação, não ficar enxergando só um ponto específico e achando que não tem outra coisa a ser avaliada,
não tem um outro lado da história, um outro jeito de ver aquilo, né? Porque tem aqui fala que tem, só que o enforcado não consegue enxergar. Na sombra ele não enxerga, na luz ele enxerga, mas aqui nesse tarô ele tá com os olhos fechados, falando assim, olha, se abra para ver as coisas por uma nova perspectiva, porque pode surgir daí a resolução dessa situação, né? Então o conselho seria esse. E aqui também falo, enforcado, que muitas vezes a gente fica preso a ideias, páginas de espadas, a gente fica preso a condicionamentos. Ah, não, para resolver isso tem que ser dessa forma. Não pode ser diferente, senão não estou satisfeito, não estou satisfeita. Então, assim, é olhar para esse tipo de mente, de pensamento, que às vezes pode mais limitar do que abrir um novo campo de possibilidades, tá? E o enforcado às vezes acha que as coisas têm que ser de um jeito específico. Eu estou preso, eu estou presa, estou atado, de mãos atadas a uma situação que só tem como resolver dessa forma. E como não tem como resolver, então vai ficar esse problemão aí. E não, aqui tá falando que não, que dá para você se desamarrar dessas questões. Principalmente as questões mentais, com o página de espadas aqui. Que às vezes pode ver as coisas sob um viés muito ou superficial ou muito enviesado. É muito assim, só tem esse caminho, ponto. Não tem outra opção para mim, não tem outra opção. Agora, se para você for muito difícil fazer esse tipo de reflexão, é meio que aceitar. Olha, eu tenho essa limitação, eu não consigo ver além, eu não consigo ver outro jeito de resolver. Então, se eu não consigo ver, ou eu abro mão dessa situação, solto o freio de mão, tipo, deixa a coisa fluir, né? Ou então eu me retiro da situação. Pode ser também. Porque a gente também tem que saber caminhar com as nossas limitações. Perdão. É sempre bom a gente tentar fazer coisas diferentes. Mas às vezes não dá mesmo. E aí a gente tem que reconhecer. Só que a gente tem que também falar, comunicar, olha, eu reconheço que eu tenho dificuldade nisso, que eu tenho esse tipo de personalidade, que eu tenho esse tipo de postura, que é difícil demais ser melhor aqui, mas eu não tô fingindo que eu não tô vendo. Eu tô vendo, só que eu ainda não consigo, né? Então também é importante a gente ter essa humildade de reconhecer e de demonstrar isso para outra pessoa. Eu estou profundamente chateado, eu estou amargurada, eu estou frustrada, eu estou triste. É importante falar dessas limitações, dessas vulnerabilidades, tá? E não fingir que não está acontecendo, que não tem uma parcela que talvez você possa também fazer. Às vezes é mais questão do outro, às vezes é o outro que não está conseguindo. Então a sugestão é o outro sair disso, certo? Cada caso é um caso. Avalie o que eu estou falando para você e veja o que se encaixa, se é para quem, né? Se é para você, se é para o outro. Enfim, faça também esse trabalho de senso crítico, de que não é porque o tarô tá falando que, tá puxando minha orelha. Não, às vezes é para puxar a orelha do outro, né? Porque aqui é uma situação entre duas pessoas. Então, avalia isso, tá? Mas a mensagem seria essa, olha, tem limitações aí que podem ser afrouxadas, sabe? Tem coisas aí que tem vários nós. Vai tirando um nozinho por vez, que você vai ver que a situação anda, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!